E aí galera, aqui quem fala é o Marcelo. Estou gravando aí mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu gostaria de fazer um comentário aí sobre uma mão que foi jogada por mim no torneio 3:30 com Rebai, um domingo na PS, acho que faz umas 2 semanas que eu joguei esse torneio. E eu separei essa mão porque eu acho que é uma mão bem interessante para um conceito que muita gente acaba se confundindo, que é na ideia de valor e blefe, como transformar um valor em blefe e tal. Essa mão, basicamente, eu joguei ela contra um jogador regular brasileiro, ele da Raise do Botão, e eu desmarquei o nome dele aqui, para não identificar o jogador. Ele da Raise do Botão, eu coloquei o nick dele aqui como vilão editado. A gente tem Ice 6 off, defende do Big Blind. O flop Rei 7-7. Aqui é um board bem tranquilo pra gente dar check fold aqui. Não tem mais de espadas para tentar ter pelo menos um backdoor flush, bloca de flush nuts e tal, então o vilão vai ter uma vantagem de range considerável contra a gente, vai ter de fato bastante vantagem, então eu vou dar um check fold tranquilo. Dei check, o vilão deu check behind aqui do botão. E basicamente, nessa mão, se a gente for parar para imaginar, é bem tranquilo o vilão se betar. Muitas vezes todo o range dele de bluff nesse spot. E geralmente quando ele joga de check behind, ele costuma representar mais força do que jogando CBetando. Isso é uma ideia que às vezes quem está começando acaba se confundindo um pouco. Como que o check pode demonstrar mais força que a CBet? É um caso muito simples. A gente sabe que a dinâmica lucrativa do jogo é a gente CBetar nos bots que acertam um pouco o range do vilão. E esse claramente é um board que eu, com o meu range do Big Blind, que é muito grande, eu vou ter muito check fold aqui, logo o vilão vai ter uma C-bet lucrativa. E quando ele opta em dar check behind, na minha opinião, não tem mais bleffs aleatórios no range do vilão. Ele, no geral, os bleffs aleatórios, os bleffs air total, ele estaria se betando já nesse flop. Então quando ele dá check behind aqui, eu acho que muitas vezes ele vai ter claramente mãos como dama-dama, par de valete, par de 10 no range dele. Eventualmente ele pode ter alguns reis no range dele, principalmente reis com kicker fraco, que não tem potencial para tirar 3 streets de valor. Então, tipo, ele pode sim estar subindo aí, por exemplo, um rei 5 suited, um rei 6 suited, mãos desse tipo, e tá dando check behind nesse flop. E também uma mão que claramente tem no range dele de check por valor são ases. Ases fortes, que tem valor de showdown contra o meu range, e preferem não blefar essa mão. A partir do momento que o cara pega um Ice dano, um Ice valete da vida, ele se beta nesse flop, ele não tá valor betando. Ele tá blefando a mão dele. Ele tá com alguma intenção de fazer foldar pares pequenos, streets posteriores, ou alguma ideia. Então, tipo, seria uma C-bet muito mais por blefe do que por valor. Tipo, você betar um Ice 10 da vida nesse tipo de flop. Então, ele pode muitas vezes pegar os ases, principalmente os ases mais fortes, como Ice Dama, Ice Valete, Ice 10, e dar check behind por valor nesse flop aí. No Turn Bet mais, a gente acaba setando top pair aqui. Mas se eu parar para imaginar um range que o vilão tem, que a gente consegue tirar valor, o vilão ele pode ter dama-dama, vala-vala, 10-10, que eu acredito que vão dar give up nesse turn, depois que a gente beta nosso top pair. Então, basicamente, eu acho que a única mão que a gente consegue tirar valor, quando a gente beta essa mão, seria os reis com kicker fraco, que não são uma frequência tão grande no range do vilão. Em compensação, o vilão vai ter ases mais fortes que o nosso, no range dele, que de fato a gente está splitando. E o vilão também pode, muitas vezes, algumas vezes, ter, por exemplo, mãos que ele decidiu jogar de check nesse flop, como, por exemplo, um 10-10 da vida, um 9-9 da vida. O vilão ele pode decidir transformar essa mão em blefe, para fazer a gente foldar algo como Rei X ou algo do tipo. Aqui nesse turn, eu acredito que não tenha nenhuma opção melhor do que jogar de check aqui. Eu acho que o principal motivo para a gente jogar de check nessa mão é por uma questão de proteção de range mesmo. Se vocês imaginarem o range que eu tenho no Big Blind quando eu defendo essa mão, eu tenho praticamente N2 defendendo contra o botão. E as mãos que eu jogo de check flop e check turn é um range muito fraco. Basicamente que não acertou absolutamente nada. Então eu posso pegar esses ases fracos e colocar nesse range, que eu posso induzir de fato o vilão a dar umas value bets mais light, a
pegar algumas mãos, poucas mãos que ele possa ter dado check nesse flop, alguns bleffs e decidir blefar nesse turn. Então acho que não tem nenhuma opção melhor do que jogar de check call aqui nesse turn, bem tranquilo. No river bate um valete de espadas, eu dou check e o vilão beta novamente nesse river. Ele faz aí mais ou menos 1.200 fichas num pote de 2.800 fichas. Nesse cenário, o que eu preciso parar e identificar nessa mão é o seguinte. Meu Ice 6 é valor, obviamente, mas quando eu opto em dar call aqui, com essa mão no river, eu tenho que estar pensando que mãos piores que a minha que o vilão possa estar value betando. Na minha opinião, não existe. O vilão nunca vai estar value betando o rei nesse cenário. Então o que a gente tem é claramente um bluff catch. E aí se a gente parar para pensar que mãos que o vilão estaria blefando, eu não consigo definir nenhuma mão assim claramente que o vilão estaria blefando. Eu acho que na melhor das hipóteses o vilão ele possa ter pego um 10-10, um 9-9, alguma mão desse tipo, um 8-8, eu não sei porque ele possa ter dado check flop por valor de showdown e decidiu transformar a mão em bluff para fazer a gente foldar rei. Mas é um cenário bem criativo, bem específico, que não é algo claro. O vilão ele tem 8-8 aqui no range dele. Não é uma coisa que a gente consegue dizer claramente. Então na hora que a gente procura identificar os bluffs que o vilão possa ter no range dele, eu não consigo achar quase nenhum bluff no range dele. Eu, na verdade, não consigo achar nenhum bluff no range dele. Sabendo que a grande maioria dos bluffs já se betaria no flop, por ter bastante vantagem de range. Então nessa mão, eu acho que eu nunca estou ganhando ela. Mas calma aí. Você nunca está ganhando essa mão, mas você está empatando com todos os ases. Beleza, então vamos agora entrar numa outra linha de raciocínio. Eu estou empatando com todos os ases, sendo que alguns dele... Quando eu falo alguns, não quer dizer que tem ases mais fortes que outros. Quando eu falo alguns deles, significa com alguma frequência o vilão ele pode pegar o as e tentar value betar o rei. Mas também existe uma boa frequência que o vilão vai pegar o as e vai dar check behind. Porque ele não consegue mais tirar valor de outros ases. Beleza? Então, se a gente for parar pra pensar nos ases que o vilão tem, que a gente vai ter um call aqui pra empatar, eu fico imaginando... ele tá value betando aqui com alguma frequência, vamos supor que metade das vezes ele vai pegar os ases dele e vai decidir value betar o rei e o 7 aqui. A gente vai ter um call aqui contra esses ases, que a gente vai basicamente dividir esse pote, splitar esse pote contra ele. Mas se a gente for pensar num outro cenário, nessa mão aqui, o vilão tem As e Rei no range dele. Eu particularmente acho difícil o vilão ter As e Rei no range dele, porque o As e Rei é uma mão ideal aqui para ele de bet e tirar 3 streets de valor de mãos piores. Mas alguma frequência pequena, o vilão pode sim ter As e Rei no range dele. O vilão ele pode ter As e Valete no range dele. Sim, o vilão pode ter As e Valete no range dele com alguma frequência pequena também. Uma frequência maior até do que a do As e Rei. Porque o As e Valete daria check flop por controle, betaria turn e betaria river. É uma mão que perfeitamente teria no range dele. Agora o As e Rei eu já acho bem mais difícil. Porque é uma mão que tenderia muito a se betar esse flop já. Então se a gente for parar para pensar no range que o vilão chega nesse river, ele tem As e Valete claramente, que ele está value betando a gente. E ele tem basicamente vários ases que estão splitando com a gente. Beleza? Além disso, se a gente for parar e pensar no range que a gente defende do Big Blind, eu vou ter muita combinação de flush draw aqui quando eu defendo essa mão. É só vocês imaginarem quais as mãos que eu jogo defendendo, tendo um flush draw aqui, e eu jogo dessa maneira. Se a gente for abrir um pouco a estratégia, eu estou defendendo todas as mãos suited aqui do Big Blind contra o raise do button. Então, todas as mãos suited, obviamente, que não tem valor em eu dar 3-bet por valor, assim, para flop. Então, eu basicamente eu tô defendendo isso tudo do Big. Mas você defende 9-2 suited? Eventualmente eu posso defender, às vezes eu posso tribetar. Se a gente for pensar o cenário mais o range que talvez eu poderia não fletar em algumas situações seriam os suited aqui que não seguem e tal. Mas no geral eu tô defendendo quase todas as mãos suited aqui, botão contra big. E se a gente for selecionar aqui o naipe, que seria os naipes do flush draw,
A gente tem aqui 288 combinações de mãos, né? É só dividir por 4 aqui esses 288 combinações de mãos. Eu teria basicamente aqui umas 70 combinações de flush no meu range. Então, tipo, se a gente for parar pra imaginar essa mão aqui, eu tenho muita combinação de flush draw aqui, que eu posso chegar no river jogando dessa maneira. Então, por isso, ao invés de eu optar em dar check call nessa mão, eu preferi pegar essa minha mão aqui e transformar em bluff. Sabendo que o jogador, ele é um jogador regular, que pensa o jogo e etc., ele sabe que meu range vai ter muita combinação de flush, que eu chego no river jogando dessa maneira. Então, como eu tenho muita combinação de flush, eu posso perfeitamente pegar meus ases, que seriam as mãos que eu splito, pegar algumas combinações de reis, que seriam mãos que eu estaria sendo value betado, e transformar em bluff, justamente para fazer o vilão foldar o split muitas vezes, e também, não só isso, e também foldar um Ice Valete, que eu sempre vou estar sendo value betado por Ice Valete, e eventualmente, quando o vilão chegar de Ice e Rei no river jogando dessa maneira, quando ele optar em ter dado tipo uma falha aqui rápida com a gravação, só concluindo aqui. Então quando eu chego no river e eu opto em jogar de check raise essa mão, e chove essa mão, eu vou ter aí várias combinações de flush que eu tenho no meu range. Como a gente viu ali, quase 70 combinações que eu vou ter de flush no meu range. O vilão ele precisa estar ganhando essa mão aí pela spot odds que eu dou pra ele. Ele vai ter que dar um call aí de 5.000 fichas num pote de aproximadamente, só pegar a calculadora aqui só para fazer certinho. Bom, tô chegando 6.300 fichas, ele já colocou 1.200. Ele vai ter que exatamente colocar o all-in dele aqui, que é mais ou menos 5.100 fichas, para tentar competir por um pote aí que vai ter mais as 5.100 fichas aí que ele vai colocar. Algo como 15.500 fichas. Ele precisa ganhar essa mão 32,9% das vezes para ter um call lucrativo. Ou seja, para ele ganhar essa mão, eu preciso ter 68% de mãos de valor no meu range e 32% de mãos de blefe no meu range. Traduzindo, eu preciso estar blefando no máximo, eu preciso estar blefando pelo menos 32% das vezes para ele ter um call lucrativo aqui. E aí, sabendo que do call lucrativo dele, eu tenho 70 combinações de flush no meu range. Isso significa que ele teria que achar aí algo como um terço dessas 70 combinações, algo como 24, 23 combinações de mãos, que eu pego aqui e transformo em blefe. E eu pego essas mãos e blefe aqui nesse river. Então, tipo, eu sempre vou ter bastante combinação de valor, eu vou estar bastante balançado nesse spot. Então acho que é um cenário bem bom para eu transformar essa minha mão em blefe e fazer o vilão foldar as poucas combinações de Ice Rei que chega no range dele, as combinações de Ice Valete que ele chega jogando dessa maneira. Eventualmente pode ter ainda mãos como 7 e 8 no range dele que ele possa ter dado check por slow play, 7 e 9 suited que ele possa ter dado check por slow play, algumas combinações de 7 no range dele. Então eu consigo fazer ele foldar bastante coisa nesse river. Qualquer mão que ele tenha, que ele chegue nesse river, ele tem exatamente um bluff catch. E eu vou, obviamente, fazer foldar todos os splits também. Então acho que o cenário ele é bem mais lucrativo jogando a mão dessa maneira do que jogando check call e sendo validado por mãos que eu poderia blefar e de fato fazer foldar e splitar contra todo o resto. Acabei optando por essa linha, acho que é a linha nesse cenário mais lucrativa possível. Agora vocês pararem e imaginar algo, mas pô, e se eu achar que o cara não for do Ice Rake, não for do Ice Valete, aí obviamente eu não vou transformar em blefe. Aí a minha opção vai ser entre dar call para splitar, se eu achar que ele beta os ases numa frequência muito grande das vezes, ou foldar mesmo sabendo que eu vou estar sendo value betado. Beleza? Então sabendo que ele é um jogador que pensa o jogo, que ele de fato tá pensando no meu range, nas mãos que eu jogo dessa maneira, eu claramente tenho flush no meu range, então acho que ele vai foldar muita mão melhor que a minha aqui, de fato, que ele tá me value betando. E aí ele gastou boa parte do time bank e acabou foldando aberto aqui essa mão. E ele foldou. Acabou que não. Acabou que não apareceu aqui. Essa mão ela tinha que estar no boom, na verdade. O vilão foldou aberto aqui nessa mão. Ele foldou Dama 10 aberto aqui. No que ele tinha mostrado no torneio na hora. Acabou que na hora que eu peguei a mão aqui pra jogar no Universal Replay, eu
não apareceu. Mas acabei conseguindo fazer o vilão full da sequência nesse spot aqui. Então, tipo, até uma mão que eu não imaginei que ele chegaria no River jogando dessa maneira. Eu acreditava que mãos como Dama 10 ele já se debitaria nesse flop já. Então, tipo, eu acabei pegando essa mão, transformando em blefe. Eu acho que foi a linha mais EV, a linha mais lucrativa possível. Valeu aí por acompanhar o vídeo aí. E vou procurar gravar vídeo mais vezes. Depois vocês deixem o feedback aí de vocês sobre a opinião da mão, as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou respondendo vocês. Valeu, um abraço, tchau, tchau.